de uma leitura da palavra de Deus. Ou seja, observe que a oração, ela está ligada desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento. Tratamos do Novo Testamento, quem é o modelo de oração para nós? O nosso Mestre Jesus. Lucas capítulo, olha que interessante, quando Jesus inicia o seu ministério, a Bíblia vai dizer que ele inicia com 30 anos. 30 anos de idade, Jesus inicia o seu ministério. João Batista está lá no Rio Jordão batizando nas águas, de repente Jesus aparece. Eu não sei de que maneira, pastor João, mas João Batista não conhecia Jesus. Mas no meio do povo ele identificou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí Jesus vai ser batizado por João. Vamos ver o que diz Lucas, capítulo de número 3, versículo 21 e 22. Rapidinho, vamos lá. Rápido, porque o tempo já passou aqui, irmãos. Só tenho mais 10 minutos. Ora, quando o povo foi batizado, aconteceu que Jesus também foi batizado. E orando, o céu foi aberto. E o Espírito Santo desceu como uma pomba em forma corpórea sobre ele. E uma voz veio do céu dizendo: Tu és o meu filho amado, em ti eu me comprazo. Se observar hoje, nos dias de hoje, haveria necessidade para se batizar nas águas, descer as águas, orar? Descer nas águas, ou tomar um banho, orar. O texto diz que Jesus orou. E depois que ele orou, que foi batizado, diz o texto, 3 coisas aconteceram: o céu se abriu, o Espírito desceu em forma corpórea como uma pomba, e Deus falou. Então observe que Jesus inicia o seu ministério com com oração. Depois nós vamos ver que os discípulos, eles têm dificuldade de orar. Então eles pedem a Jesus para que ensine como eles devem orar. Eis aqui algo muito importante, irmãos. Olhem para cá por gentileza. O modelo da oração está em Mateus capítulo de número 6, versículo 9 até o 13. Jesus ensina-nos a orar? Muito bem. Quando vamos orar, orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Qual é o modelo da oração que Jesus ensinou para os discípulos? A oração do Pai Nosso. Há um segredo aqui, não dá tempo de falar, mas pelo menos o Pai Nosso é 4 pedidos, ou seja, se referindo a Deus. Primeiro se inicia reverenciando a Deus, dando a Ele toda a majestade, dando a Ele o que é devido a Ele. 4 pedidos relacionados ao divino e 4 pedidos humanos, de necessidade humana. E por que é que nós hoje em dia perdemos esse hábito? Irmãos, eu aprendi a orar o Pai Nosso desde criança na escola dominical. Eu me afastei, você acredita? Eu fui criado, minha mãe me levando para a igreja até os 12 anos. Aos 12 anos eu me afastei e voltei com os 20. Mas desde criança, mesmo afastado da igreja, eu nunca ia dormir sem orar o Pai Nosso. Olha aí, Deus. Eu sei que eu estava em pecado, sei que eu estava errado, mas eu nunca deixei de orar o Pai Nosso. E até hoje. Mas muitos, por exemplo, quando vai dormir, sabe o que faz? Ora errado. E Tiago ensina isso para nós. O apóstolo Tiago diz que muitas vezes nós não recebemos porque oramos errado. Então, irmãos, às vezes as pessoas vão orar e não oram o Pai Nosso. Primeiro devemos orar o Pai Nosso para depois expressarmos as nossas necessidades. Apresentamos a nação ou as nações, apresentamos nossos parentes, nossa família, apresentamos os amigos, apresentamos pessoas que não conhecemos, missionários e por aí vai. Mas primeiro, irmãos, o Pai Nosso. Então existem pessoas, pastora Karen, que ela inicia a sua oração: Deus me dá um carro, Deus me dá uma casa, Deus me cura, Deus faz isso, Deus faz aquilo, e se esquece que o modelo verdadeiro é o Pai Nosso. Por quê? Porque quando nós oramos, pastor Giovanni, no Pai Nosso, nós estamos dizendo: Pai Nosso que estás no céu. Você já entende que Ele não está aqui, Ele está lá no céu. Glória a Deus. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Você começa a entender
expressa nas suas necessidades. Então a importância da oração é muito importante. Primeiro a vigilância, depois a oração. E Jesus, ele é o modelo da oração. A igreja primitiva, ela venceu na oração. Lembra de Pedro? Quando o Herodes Agripa I matou Tiago e lançou Pedro na prisão? O que diz o texto lá no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, no versículo 5? Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia o quê? Contínua oração por ele a Deus. Glória a Deus. Irmãos, estamos vivendo uma época que as pessoas estão perdendo o hábito de orar. No Antigo Testamento nós vamos ver um homem de oração como Daniel. Daniel, como um bom judeu, tinha um hábito, o pastor Gilvan, de orar 3 vezes ao dia. Glória a Deus. Quem de nós oramos 3 vezes ao dia? Senhor. É claro, abre-se um parênteses aqui, entendemos que existe hoje uma diferença em algumas questões da época de Daniel, mas Daniel não era um homem desocupado, era um homem ocupado. Daniel era um representante do rei da Babilônia, era um dos príncipes, vivia nas províncias, a fazendas do rei. E claro que nós sabemos que nos dias de hoje temos trabalho secular, as pessoas acordam cedo, chegam tarde, cansados, isso nós entendemos. Mas sempre pelo menos orar um tempinho, 10 minutos, 15 minutos. Para quê? Para manter-se forte espiritualmente, porque a oração nos aproxima de Deus. A oração é dialogar com Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. E estamos tendo muita dificuldade nos dias de hoje, irmãos. Os cultos de oração, pastor Gilvan, são vazios nas igrejas hoje. Agora você quer ver a igreja lotar? Convide um pregador renomado, convide uma cantora renomada. Deus. Isso, irmãos, não sustenta não. É verdade, Deus. Não sustenta crente não, tá? Aleluia. É importante? Mas não sustenta não. O que sustenta é uma vida renovada, é uma vida transformada, é uma vida de oração, é uma vida de vigilância na presença do Senhor. Glória a Deus. Se você manter uma vida de oração, meu irmão, pode ter certeza, espiritualmente você está forte. Senhor. A Bíblia diz: vigiai e orai. Por quê? Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Meu Deus. Então nós estamos sujeitos, somos limitados. Por isso que precisamos da oração, que é na oração que Deus nos renova, nos enche, nos aproxima-se dele. E por último, irmãos, para nós concluirmos aqui, a importância de viver uma vida de comunhão com os irmãos. Glória a Deus. Koinonia no grego. Comunhão. Abra a sua Bíblia. Atos capítulo 2, versículo 42. Atos 2, 42. Quem achou pode ler? E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Olha que interessante. A característica da igreja primitiva, a igreja do primeiro século, era uma igreja vigilante, era uma igreja de oração, era uma igreja de leitura da palavra, era uma igreja de comunhão, no partir do pão. Aí eu pergunto para os irmãos, Igreja perfeita. como está a igreja atual do século XXI? Tem seguido esse modelo? É claro que nós não vamos generalizar. Existe a igreja verdadeira, existem instituições que são sérias, existem pessoas que estão trabalhando em prol do reino de Deus, mas nós estamos vivendo o período desse versículo que diz o seguinte: por aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. E o próprio Jesus, para nós encerrarmos, vai dizer: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Mas que Deus, irmãos, nos ajude, que Ele tem nos ajudado.
mas que possamos nos levantar com a mente renovada, com a mente transformada, com a mente de arrependimento, voltada para Jesus, com a vida de oração, com a vida de vigilância, na comunhão com os irmãos, não só com os irmãos do nosso convívio, mas com os irmãos de outras denominações. A Bíblia nos ensina seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá a Deus. Isso aqui é muito importante. E para nós encerrarmos, eu quero encerrar dizendo o seguinte: Jesus resumiu todo o mandamento em um só, dizendo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pergunta para teu irmão: quem é o meu próximo? Será que o meu próximo é só o pastor Gilvan? Será que o meu próximo é só minha mãe, meu pai, meus irmãos? Meu próximo é qualquer um ser humano. É o meu próximo. Ser cristão, irmãos, tem que ter a essência divina. Temos que estar pronto para perdoarmos até os nossos inimigos. É que a Bíblia nos ensina: perdoais os vossos inimigos. E como temos essa capacidade? Se tivermos uma mente renovada, uma vida renovada pela palavra de Deus, uma vida regada pelos ensinamentos de Cristo, uma vida de vigilância, uma vida de oração, uma vida de comunhão, onde o amor de Deus está dentro de nós, onde o Espírito Santo está atuando. É por isso que eu quero louvar a Deus por esta igreja, por essa iniciativa, desses trabalhos, desses estudos. É aqui que você sai edificado. Glória a Deus. É aqui que você sai pronto para a luta. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Pode acontecer o que acontecer, mas você, debaixo do conhecimento bíblico, de uma vigilância, de uma oração, de comunhão, você está revestido pelo poder do Espírito Santo, e o inimigo não te derruba. Glória a Deus. Se coloque de pé para nós orarmos.